amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Estamos aqui uma vez mais para mais uma exposição do livro dos Atos dos Apóstolos. Na exposição passada, nós falamos da defesa de Paulo diante de Festo, compreendendo ali, os capítulos do capítulo 25 até o versículo 22. E hoje nós vamos falar da defesa de Paulo, Paulo perante o rei Agripa, que vai compreender aí a partir do versículo 23 do capítulo 25 até o capítulo 26, versículo 32, ou seja, até o final do capítulo de número 26. Então, à guisa de introdução, quero ler. Como Deus falara a Paulo no dia da sua conversão no caminho de Damasco, estava Paulo agora na presença dos reis. Como ele disse, como o próprio Jesus disse para ele, em Atos capítulo 9, versículo 15, diz que Paulo era um vaso escolhido para levar o nome de Deus, o nome de Cristo, diante dos gentios, dos reis e dos filhos de Israel. Então estava agora Paulo perante o rei Agripa. Louvado seja o nome do Senhor. Então a palavra de Deus se cumprindo na vida de Paulo. Numa reunião cheia de pompa e cheia de luxo, que é o que nós vamos ver aqui, logo, aqui já no versículo 23, que diz que no dia seguinte, vindo o rei Agripa, juntamente com Berenice, com muito aparato, ou seja, com muita pompa, Então foi ali uma reunião, uma entrevista célebre, cheia de aparato. Esse é o maior e mais elaborado de todos os 5 julgamentos de Paulo. Então, até então nós tínhamos falado de 4 julgamentos de Paulo, E toda essa trajetória que já demorava em mais de 2 anos, Desde a prisão de Paulo lá em Jerusalém, quando ele foi quase que linchado e por providência de Deus ele não foi. Até aqui nós estamos falando de mais de 2 anos e já foram 4 julgamentos. E agora Paulo vai para o seu 5º julgamento perante agora o rei Agripa, Herodes Agripa, na verdade, Então, queridos, baseado nisso, Paulo foi muito eloquente agora na sua defesa e nós vamos compartilhar aqui alguns pontos bem interessantes. Em primeiro lugar, nós vamos destacar a opinião de Festo em relação a Paulo, Então, fala aqui no versículo 23 do capítulo 25, que no dia seguinte, vindo Agripa e Berenice com muito aparato, e entraram no auditório, e com eles o tribuno e varões principais da cidade, sendo trazido Paulo por mandato de Festo. E Festo disse, Rei Agripa, todos os varões que estáis presentes conosco, aqui vedes um homem em que toda a multidão dos judeus me tem falado, tanto em Jerusalém como também aqui, clamando que não convém que viva. Mas, achando eu que nenhuma coisa é digna de morte o que fizera, e apelando o mesmo também para Augusto, o tenho determinado enviá-lo. Então, o que Festo fala para Agripa é, olha, estão acusando ele, estão querendo a cabeça dele a qualquer custo, mas eu não vejo nele coisa nenhuma digna, dele ser condenado. Eu não vejo, motivo para condenar este homem, Então, verdadeiramente ali, porque Festo também ele desconhecia essas questões da lei, diferente de Agripa, que conhecia essas questões, tá? Então, o parecer de Festo foi que, olha, por mim esse homem seria solto, mas pesa aí algumas acusações dos patrícios dele, e é isso talvez que instigava, Porque os próprios patrícios dele têm tanto ódio dele assim, mas a gente sabe, que esse ódio foi provocado justamente porque Paulo, no entender deles, foi um desertor. Paulo, outrora, era um judeu ferrenho e depois se tornou um missionário, um emissário de Cristo. Em segundo lugar, o dilema de Festo a respeito de Paulo. Qual foi o grande dilema de Festo? Olha aqui, versículo 26 e 27. Dele, porém, não tenho coisa alguma certa que escreva ao meu Senhor, e por isso perante vós o trouxe, principalmente perante ti, ó rei Agripa, para que depois de interrogado tenha alguma coisa o que escrever, porque me parece contra a razão enviar um preso e não notificar contra ele acusações. Na verdade, irmãos, o que Festo não tinha
eram, digamos assim, acusações no sentido de que Paulo era um desertor, um malfeitor, um bandido. Ele não tinha. Agora, ele tinha um parecer favorável. Porque é só nós usarmos a antítese, né? Se não tem nada que acusá-lo, prova que ele é inocente. Mas ao mesmo tempo que Festo ele não achava motivos para condenar Paulo, ele queria achar uma maneira de ser simpatizante ali com o povo que ele governava, que no caso eram os judeus, que lá nas exposições passadas nós falamos que os judeus foram ferrenhos em querer instigar Festo, e Festo queria, assim, de alguma maneira, querer agradar aos judeus. Então ele ficou aqui, né, querendo encontrar, e ele mesmo não sabia como fazer, porque ele ficou desorientado. Eu não tenho nada que acusar ele. E ele falou, eu não tenho nada que escrever. Tinha sim. Ele podia escrever perfeitamente que Paulo era isento e inocente de todas as acusações. Mas ele também não queria fazer isso, porque ele queria de alguma forma, né, angariar ali a simpatia dos judeus. Então, né, ele ficou ali meio que embaraçado com essa situação. Então agora ele convoca o rei Agripa, aproveitou que o rei Agripa estava passando por ali e pediu a ajuda dele para socorrer ele, para ver o que ele podia escrever. Então Agripa foi então ouvir Paulo para ver se, mediante a defesa de Paulo, Agripa, que era muito mais conhecedor da lei e dos costumes judaicos do que Festo, pudesse encontrar alguma coisa contra Paulo ali, tá? Em terceiro lugar, meus amados irmãos, né, a defesa, nós vamos destacar a defesa de Paulo perante o rei Agripa. Só para vocês terem uma ideia, irmãos, esse Agripa aqui era da dinastia herodiana. Então, se nós formos observar, irmãos, tá? Essa família, essa dinastia, era muito mundana, ambiciosa, violenta e moralmente corrompida, né? Geração após geração. Por exemplo, Herodes o Grande tentou matar Jesus. Foi aquela carnificina das crianças lá em Belém, né? Está lá em Mateus capítulo 2, uma coisa horrenda, né? O filho de Herodes, né? Ou seja, o seu filho de Herodes o Grande, chamado Herodes Antipas, tetrarca da Galileia, decapitou João Batista e escarneceu de Jesus, conforme está lá nos evangelhos também, tá? E Herodes Agripa I mandou decapitar Tiago e prender Pedro, né? Quando Pedro foi lá, liberto lá de maneira milagrosa, quando o Senhor enviou o anjo, tá? E aqui é Herodes Agripa II. Então esse Herodes Agripa II, ele era filho do Herodes, que mandou decapitar Tiago. Ele era neto do Herodes, que mandou decapitar João Batista, e ele era bisneto do Herodes, que mandou matar as crianças lá de Belém. Então, era uma dinastia terrível, né? E diante dessa defesa de Paulo, nós vamos analisar alguns pontos. O primeiro ponto que nós vamos analisar é que Paulo, ele era, né, um judeu rigoroso, né? Ele começa aqui a sua defesa, a partir do capítulo 26, assim, ó. Depois Agripa disse a Paulo: permite-se que te defendas. Então Paulo, estendendo a mão em sua defesa, respondeu: tenho-me por venturoso, ó rei Agripa, que perante ti me haja hoje de defender de todas. Na verdade, Paulo estava falando isso aí porque Paulo estava maravilhado, porque estava cumprindo na vida dele a palavra de Jesus Cristo, como nós já acabamos de falar, que ele compareceria perante os reis, os poderosos, para testemunhar do Evangelho, né? Aí no versículo 3 ele fala: mormente sabendo eu que tens conhecimento de todos os costumes e questões que há entre os judeus, pelo que te rogo que me ouças com paciência. Então Paulo, ele sabia que Agripa, pelo fato da dinastia herodiana governar ali a Judéia por muito tempo, ele sabia que Herodes Agripa II, ele tinha conhecimento dos costumes e até mesmo da religião judaica. E aí, meus irmãos, ele começa a falar que ele era um fariseu vigoroso. Olha o que ele diz, a partir do versículo 4. Minha vida, pois, desde a mocidade, qual haja sido desde o princípio em Jerusalém, entre os da minha nação, todos os judeus a sabem, sabendo de mim, desde o princípio, se os quiserem testificar, que conforme a mais severa seita da nossa religião,
eu vivi fariseu. Então ele fazia parte da seita mais ferrenha, né, que era dos fariseus. E agora, pela esperança da promessa que por Deus foi feita aos nossos pais, estou aqui e sou julgado, a qual as nossas 12 tribos esperam chegar, servindo a Deus continuamente, noite e dia. Por essa esperança, ó rei Agripa, é que eu estou sendo acusado pelos judeus. Pois que julga-se coisa incrível entre vós que Deus ressuscite os mortos? Tá, meus irmãos? Então, Paulo deixa bem claro ali, né, que ele era nascido em Tarso, que ele foi criado em Jerusalém, aos pés de Gamaliel, que era neto do grande rabino e professor Hilel, né? Ele também era zeloso na tradição dos seus antepassados, como está lá em Gálatas capítulo 1, versículos 13 e 14, depois vocês conferem. Paulo também deixa claro que as suas raízes estavam plantadas no judaísmo. Ele fala lá em Filipenses capítulo 3, versículos 5 e 6, tá? Que ele era da tribo de Benjamim, que ele era zeloso, que ele era fariseu, né? E que isso era uma preparação para a fé cristã. É o que ele diz lá em Gálatas 3, 24, que a lei nos serviu de instrutor para nos conduzir a Cristo. Ele disse, né, que claramente que toda aquela esperança conduzia para uma revelação maior, e é justamente o que ele fala. Então, Paulo esclarece que a fé cristã não é um desvio do judaísmo, mas sim o cumprimento da promessa feita, por exemplo, a Abraão, como ele fala lá em Gálatas capítulo 3, ele diz que quando Deus, né, quis salvar as nações, determinou salvar as nações, primeiro anunciou a Abraão, dizendo: em ti serão benditas todas as nações da terra. E quando disse a sua semente, não falava de muitas, mas de uma só, a saber, Cristo. Então, Cristo é a promessa, é a conclusão da promessa feita a Abraão. Cristo, aleluia, é o fim da lei, como Paulo diz. Cristo é o cumprimento cabal das profecias, né, a respeito dele. Então Paulo deixa bem claro que ele não estava cometendo um desvio doutrinário, ou que ele estava indo contra os profetas ou contra Moisés. Muito pelo contrário, Paulo pregava Jesus Cristo, né, a plena revelação de Deus, a maior manifestação, revelação de Deus à humanidade. E ele enfatiza aqui, faz até uma pergunta retórica para Agripa e diz assim no versículo 8: julga-se, pois, incrível que Deus ressuscite os mortos? Aleluia! Porque Paulo pregava o Cristo ressurreto, que para os judeus era inadmissível essa questão da ressurreição de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Mas Paulo era veemente no seu testemunho em afirmar: eu prego um Cristo vivo. Aleluia! Né, irmãos? Um segundo ponto que a gente quer salientar acerca ainda da defesa de Paulo perante Agripa é que Paulo foi um perseguidor fanático. Nos versículos 9 ao 11 diz assim: bem tinha eu imaginado que contra o nome de Jesus o Nazareno devia eu praticar muitos atos, o que também fiz em Jerusalém, havendo recebido o poder dos principais dos sacerdotes. Encerrei muitos dos santos nas prisões, e quando os matavam, eu dava o meu voto de consentimento contra eles, né? E castigando muitas vezes por todas as sinagogas, os obriguei a blasfemar. Olha só, os obriguei a blasfemar. E enfurecido demasiadamente contra eles, até nas cidades estranhas o persegui, né? Lá em Atos capítulo 8, versículo 3, fala que Paulo, ele assolava a igreja. O termo assolar dá a ideia de uma fera selvagem para ir ao encontro da sua presa. Então Paulo, né, devastava, assolava a igreja, era um perseguidor implacável, era uma fera selvagem, era um touro indomável, como ele mesmo relata aqui, de quantas atrocidades, né, obrigando aos crentes até mesmo a blasfemar, prendendo, consentindo com a morte deles. Inclusive, lá em Atos capítulo 7, Paulo segurava, né, as vestes daqueles que apedrejaram Estevão. Então Paulo fala aqui que ele era um perseguidor ferrenho. E o terceiro ponto que eu quero enfatizar é que Paulo fala que agora ele era um apóstolo comissionado. Aqui é lindo demais. Louvado seja o nome do Senhor. Confira conosco
a partir do versículo 12, que ele diz assim: sobre que, indo eu então a Damasco, com poder de comissão dos principais dos sacerdotes, ao meio-dia, ó rei, vi do caminho uma luz do céu, que excedia o esplendor do sol, cuja claridade me envolveu e também os que estavam comigo. E caindo nós todos por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica e dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa te é recalcitrar contra os aguilhões. E disse eu: quem és, Senhor? E ele me respondeu: eu sou Jesus, a quem tu persegue. Mas levanta-te e põe sobre os teus pés, porque te apareci por isto, para te pôr por ministro e testemunha tanto das coisas que tem visto, como dasquelas das quais te aparecerei ainda, livrando deste povo e dos gentios a quem eu te envio, para abrir os olhos, para lhes abrir os olhos, e das trevas os converteres à luz, do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão dos pecados e sorte entre os santificados pela fé em mim. Aleluia. Paulo foi bem claro aqui, irmãos. Ele foi enfático quando ele disse: eu recebi o comissionamento do próprio Cristo. Foi o próprio Cristo quem me converteu. Foi o próprio Cristo que se revelou para mim. Foi o próprio Cristo que me disse que ele me faria testemunha do Evangelho para anunciar a palavra dele perante os reis, perante os gentios, perante os filhos de Israel, para que eles possam se converter, para que eles possam abrir os olhos e se converter do poder de Satanás a Deus, sair das trevas e vir para a luz, a fim de que recebam a remissão dos pecados. Oh, mensagem maravilhosa, aleluia, como já diz o pregador, o escritor Ciro Sanches e Borde, procuram-se pregadores como Paulo. Paulo verdadeiramente era um pregador veemente, um pregador que pregava a mensagem de arrependimento, a mensagem da cruz, a mensagem cristocêntrica, enfatizado na pessoa e na obra de Jesus Cristo. Aleluia! Então, Paulo deixa bem claro para o rei Agripa: não era o que eu queria, mas era o que Cristo queria para mim. Não foi eu que me converti, foi Cristo que me converteu, foi Ele que apareceu para mim e me comissionou para ser uma testemunha, para ser um enviado, para ser um emissário, para ser um missionário. Aleluia! E aqui, meus irmãos, em quarto lugar, quarto ponto, ainda sobre a defesa de Paulo perante Agripa, Paulo se demonstra como um servo obediente. Olha o que ele diz no versículo 19: pelo que, ó rei Agripa, eu não fui desobediente à visão celestial, antes anunciei primeiramente aos que estão em Damasco e em Jerusalém e por toda a terra da Judéia e os gentios que se emendassem e se convertessem a Deus, fazendo obras dignas de arrependimento. Que mensagem poderosa! E por causa disso, os judeus lançaram mão de mim no templo e procuraram matar-me. Mas, alcançando eu o socorro de Deus, ainda até o dia de hoje permaneço, dando testemunho tanto a pequenos como a grandes, não dizendo nada mais do que os profetas e Moisés disseram o que devia acontecer. Isto é, que o Cristo devia padecer e, sendo o primeiro da ressurreição dos mortos, devia anunciar a luz a este povo e aos gentios. Que pregação maravilhosa! Que pregação esclarecedora! Que pregação cristocêntrica, que mensagem de arrependimento, que mensagem de salvação. Louvado seja o nome do Senhor. Procura-se emissários, procura-se pastores, procura-se pregadores, procura-se missionários como o apóstolo Paulo. Ele não foi desobediente à visão celestial. Antes ele anunciou a palavra onde quer que o Senhor o enviou. Quero pegar aqui um comentário do reverendo Hernandes Dias Lopes, que ele diz o seguinte: Paulo percorreu com paixão pelas almas e com fogo no coração e com a verdade cristocêntrica em seus lábios. Ele foi às regiões mais longínquas do império, não poupando esforços, mas empunhando sempre com bravura o estandarte do Evangelho.
né? Atravessou províncias, rompeu fronteiras, não só geográficas, como culturais e étnicas. Ele marchou pelas estradas, cruzou desertos, navegou os mares, percorreu cidades e vilas, entrou em templos e em sinagogas, falou nas praças, nas ilhas, nas praias, nas escolas, nas prisões, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, e até mesmo nas cortes, pregando tanto para escravos como para livres, ricos e pobres, reis e vassalos, grandes e pequenos, sábios e ignorantes, aleluia, pregava para multidões, mas também pregava para pessoas individualmente falando. Louvado seja o nome do Senhor. A mensagem de Paulo, ela consistia em arrependimento e na fé em Cristo. Era um chamado à conversão, requeria não apenas um rotineiro, mas sim frutos dignos e sinceros de arrependimento e de mudança de vida, como ele fala aqui no versículo de número 20, fazendo obras dignas de arrependimento. Obviamente, essa mensagem encontrou resistência dos judeus, que por esta razão o prenderam em Jerusalém com o propósito de matá-lo. Mas Paulo não temeu, porque ele sabia que ele era um vaso escolhido e que ele deveria cumprir a missão, né? Deixo aqui para nossa reflexão o que Paulo disse ainda lá em Atos, capítulo de número 20 e o versículo de número 24, quando ele diz assim, mas em nada eu tenho a minha vida por preciosa, contanto que eu cumpra com alegria a minha carreira e ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Aleluia! Oh, louvado seja o nome do Senhor. E é isso que é maravilhoso, queridos. É quando o homem tem convicção, né? Quando Paulo prega essa mensagem maravilhosa diante do rei Agripa, ele não queria galgar simpatia, não. Ele não estava interessado no favor do rei, não. Ele estava interessado era na conversão do rei, na salvação da alma do rei Agripa. Por isso que ele pregou essa mensagem evangelística, salvífica, essa mensagem cristocêntrica. E é isso que nós devemos fazer. Não devemos pregar para agradar os ouvidos, não. Devemos pregar para agradar a Deus e levar ao ser humano, ao homem, ao pecador, ao perdido, o glorioso presente da salvação e do arrependimento que está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Aleluia. Meus irmãos, para nós fecharmos a nossa mensagem, nós vamos destacar o quarto ponto aqui, tá, queridos? O quarto ponto desse comparecimento de Paulo perante Agripa foi a reação das pessoas que estavam ali. Nós vamos ser bem rápido. A primeira reação que nós vemos é de Festo em relação a Paulo, versículo 24, diz assim: e dizendo isto em sua defesa, disse Festo em alta voz: estás louco, Paulo? As muitas letras te fazem delirar. Olha só, irmãos. Por isso que Paulo diz aos Coríntios que a mensagem para os que perecem, a mensagem da cruz para os que perecem é loucura, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. Aleluia! Mas olha a reação de Paulo em relação a Festo. Versículo 25. Mas ele disse: eu não deliro, ó potentíssimo Festo, antes digo palavras de verdade e em sã juízo. Aleluia. Paulo, eu estou convicto do que eu estou falando, eu tenho certeza do que eu estou falando. Aleluia. E é essa certeza, essa convicção interior que nós devemos ter. Porque o rei, diante de quem eu falo com ousadia, sabe essas coisas, pois não creio que nada disso lhe é oculto, porque isto não se fez em qualquer campo. Ou seja, Paulo deixou bem claro, né, que o próprio governador Festo, ele conhecia os fatos e tudo que ele estava dizendo já era de conhecimento dele, né? Então não adianta vir com aquela conversa fiada, dizendo que ele estava louco e não sabia o que falava, que Paulo era muito inteligente, mas parecia que estava louco, né? É uma forma de desviar, né? Sempre assim. Agora nós vemos a reação de Paulo em relação a Agripa. Olha o que Paulo vira e fala para o rei Agripa: que crês tu nos profetas, ó rei Agripa? Bem seis que crê. Olha que bênção.
Agripa conhecia as Escrituras, Agripa conhecia a religião judaica, Agripa conhecia os costumes judaicos. E Paulo faz essa pergunta retórica mais uma vez, né? É a segunda pergunta retórica que ele faz. A primeira é: seria coisa incrível Deus ressuscitar os mortos? Porque o judaísmo prega sim a ressurreição, inclusive os fariseus. Inclusive os fariseus tinham dissensão com os saduceus, porque os fariseus acreditavam e os saduceus não. Olha só para vocês verem, né? Então ele fala: você crê, o rei Agripa, nos profetas? Bem sei que você crê, mas olha a resposta dele. E disse Agripa a Paulo: por pouco me queres persuadir que me faças cristão? Mais uma vez nós vemos aqui, né, a procrastinação, né? Agripa procrastinou sobre a maior decisão das nossas vidas, que é a decisão de reconhecer Jesus Cristo, Senhor, como o nosso único e suficiente Salvador. Olha só para vocês verem, né? Mas olha a relação de Paulo em relação a Agripa, diante, né, desse sarcasmo dele, né? Aliás, era bem comum nessa família, né? Assim como, né, nós já falamos que o avô dele foi sarcástico com Jesus, ele foi sarcástico com Paulo aqui também. E agora olha o que Paulo responde para ele nos versículos 29 e 30. Olha, e disse Paulo: porventura a Deus que ou por pouco ou por muito, não somente tu, mas também todos quantos hoje estão ouvindo, se tornassem tais como eu sou, etc. essas cadeias. Dizendo ele isto, se levantou o rei e o governador e Berenice e os que com ele estavam assentados. Então, queridos, Paulo foi bem claro. Eu gostei muito de um comentário aqui do Justo Gonzalez, que ele disse o seguinte: o que Paulo deixa claro aqui ao rei e também aos outros presentes nesta audiência é que ele não invejava a posição de poder deles e que, etc. as algemas que ele estava algemado, né, ele estava em uma situação melhor do que eles. Por isso que ele falou, que vocês se tornassem como eu sou, menos essas cadeias. Essas cadeias não me prendem, mas o pecado é que prende a alma. O poder, o glamour das nossas posições sociais não nos leva a lugar nenhum. Só nos leva para mais distante de Deus e para um caminho de perdição eterna. Então, mesmo que eu esteja algemado, mas numa condição espiritual, eu sou de Cristo. Eu posso estar preso por cadeias, mas eu estou liberto em Cristo Jesus. Era isso que Paulo quis deixar bem claro ali para aquela comitiva. Qual foi o parecer de Agripa para Festo? Está aqui no versículo de número... o parecer dos juízes, no versículo 31, diz assim: e apartando-se dali, falaram uns com os outros, dizendo: este homem nada fez que é digno de morte ou de prisões. E o parecer de Agripa foi no versículo 32, o rei Agripa disse a Festo: bem podia soltar este homem se ele não houvera apelado para César. Mas na verdade ele apelou para César para cumprir também a palavra do Senhor Jesus Cristo, que havia disse para ele, né? Lá no capítulo 23, versículo de número 11, na noite seguinte, apresentando-se o Senhor a Paulo, disse-lhe: tende bom ânimo, porque como de mim testificaste em Jerusalém, assim também importa que testifiques também de mim em Roma. Então, queridos, concluímos a exposição desses múltiplos julgamentos de Paulo da seguinte maneira. Primeiro, a defesa de Paulo. Paulo fez a defesa diante de Félix, dizendo que ele não era sectário e que o cristianismo não era mais uma seita do judaísmo. Ele também, para Festo, Paulo deixou bem claro que ele não era contra a lei, que ele não era contra, porque ele mesmo sendo cidadão romano, ele não estava causando nenhuma divisão, nenhuma dissensão, nenhum motim para perturbar a ordem e a paz pública. E diante de Agripa não houve acusações, mas houve um testemunho veemente de Paulo, uma proclamação veemente do Evangelho. Assim, nem Félix, nem Festo e nem Agripa conseguiu encontrar acusações para Paulo e ele saiu inocente, né? Ambos, os três, afirmaram a sua inocência. Tá, irmãos?
Um segundo ponto é que Paulo ele usou todos esses julgamentos não somente numa questão de fazer a sua defesa, mas também oportunidades de pregar o Evangelho. Como nós dissemos no início, que Jesus o chamou para ser testemunha diante dos reis, dos gentios e dos filhos de Israel. Então ele fez também desses julgamentos uma oportunidade para proclamar o Evangelho de Cristo. Amém, meus amados? Nós vamos ficando por aqui. Deus abençoe sua vida. Na semana que vem nós voltaremos já com o capítulo 27 do livro de Atos. Já estamos chegando aí ao final das nossas exposições. Que o amor do Pai, a graça do Filho, a comunhão do Espírito esteja com você e com toda a sua casa. Em nome de Jesus. Compartilhe esse vídeo para que outras pessoas também possam ser edificadas pela palavra do Senhor. Fique em paz. Deus abençoe a todos.